Ontem eu tive uma reunião com o corretor de imóveis, conversando sobre nossas peculiaridades do nosso dia a dia, da nossa vida. E a gente chegou num ponto que foi perguntado assim, qual é a rotina, qual é o histórico. Foi uma pergunta que foi feita para mim, como é que eu enxergava o crescimento profissional dos corretores de imóveis, né? E eu comentei com ele que existe dois perfis bem claros de pessoas que iniciam no mercado imobiliário e prosperam no mercado imobiliário. E eu disse que tudo, na realidade, depende muito mais da mentalidade do cara, da pessoa, da mulher, da pessoa que entrou no mercado, do que qualquer outra coisa. E o papo foi filosófico, foi muito legal. Eu quis explicar para ele exemplos claros, que eu não vou citar o nome, mas eu disse assim, por exemplo, eu tive pessoas que entraram ao meu redor, assim, tanto nas minhas equipes como quando eram meus colegas, entraram com sangue nos olhos, com muita vontade, normalmente por necessidade financeira, entraram no mercado imobiliário e não pensaram no que estavam fazendo, só faziam, só executavam. O que era mandado fazer, o que tinha que fazer era feito. E essas pessoas prosperaram, ganharam dinheiro, começaram a melhorar de vida, começaram a, por exemplo, comprar carro melhor, ou às vezes até comprar o primeiro carro, comprar um apartamento. Várias pessoas tiveram essa história, né? Mas aí, o curioso é que algumas dessas pessoas que ganharam muito dinheiro, elas chegaram a um ponto e começaram a perder, começaram a não ganhar mais dinheiro, a perder negócios, a se frustrar e entraram numa espiral aí negativa, aí, ruim, e até saíram do mercado imobiliário. Então foram promessas que foram embora. E em contrapartida, os outros casos de sucesso foram pessoas que prosperaram e que sempre continuaram ganhando dinheiro, sempre foram guardando seu dinheiro, fazendo seus pés de meia, fazendo uma preparação melhor, fazendo um plano de saúde melhor para a família, e se resguardaram, cresceram, abriram empresas, abriram imobiliárias, saíram das imobiliárias para se tornarem donos da sua própria marca. Mas chegou a pergunta que você deve estar fazendo, tá? Por que um dá certo e o outro não? Por que isso acontece? E agora eu estava vendo um programa aqui no YouTube, um canal que eu adoro, chamado Super Leituras. Recomendo você assinar, se inscrever nesse canal, que é um canal de reflexões assim, filosóficas, ele busca pensadores antigos, gregos, e eu estava assistindo um Super Leitura sobre Marco Aurélio, os 5 segredos das pessoas de sucesso do Marco Aurélio, dos hábitos bons que as pessoas devem ter. E ele chegou num ponto que eu quero ler, é chato que eu vou ler, eu imprimi para ler, mas depois eu coloco escrito aqui na descrição, isso aqui que eu vou ler, que é o seguinte: o que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro nem o passado existem. E é impróprio dizer que há 3 tempos, passado, presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer há 3 tempos: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas 3 espécies de tempos existem em nossa mente e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a percepção direta, é a percepção direta. E o presente do futuro é a esperança. Isso aqui ele cita as Confissões de Santo Agostinho, neste Super Leitura. O que eu quero dizer com isso? O corretor que iniciou a carreira, ele está olhando o futuro e a percepção dele do futuro é a esperança, e ele trabalha sempre porque ele não teve passado na profissão, então ele trabalha e executa, e ele tem sucesso. A partir do momento que ele começa a ficar muito competente, ele começa a ter passado e refletir sobre o passado e fazer
predisposições. Ah, isso eu não vou fazer porque isso aí dá um trabalho, eu não vou fazer. Ah, isso aí, quando um cara fala isso, ah, eu já sei, ele não quer, ele não tem dinheiro e está me enrolando. Ah, quando acontece tal coisa, ah, isso aqui, eu lembro que aconteceu isso comigo, então eu não vou fazer. E aí parece que casualmente, então, tudo realmente acontece para o lado negativo. Então, qual é a moral? A moral é que o conhecimento, às vezes, a capacitação que uma pessoa, um profissional, ele busca e aprende, ele guarda na memória e ele acaba repetindo aquilo lá. Ele acaba caindo numa própria cilada, numa própria situação que ele mesmo cria para si próprio, de não mais acreditar, não mais ir para frente, não mais ter esperança. Ele começa a ficar crítico e ele entra numa rota de colisão com as esperanças que ele tinha. Em contrapartida, falando diferente agora, falando dos que deram certo, na realidade são pessoas que não perdem tempo com pequenas coisas e elas acreditaram que a rotina que fez dar certo lá no passado, ela guarda o passado, a coisa inteligente de guardar o passado, que é a rotina de fazer as coisas que têm que ser feitas, mesmo quando não são desejadas, mesmo quando não são coisas agradáveis de serem feitas. Eles lembram de que é preciso sim acordar de manhã, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que o mercado esteja difícil, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja frio, mesmo que esteja calor, mesmo que seu carro esteja na oficina, está na revisão, você tem que pegar um Uber, tem que pegar um táxi, pegar uma carona, pegar um ônibus, andar a pé. Todas as dificuldades são inerentes a gente, elas não podem ser somadas ao passado, às dificuldades do passado, senão você só vai ver dificuldades na vida. E aí ele fala lá num determinado momento, bem no final do texto, inclusive quando eu dei o print apareceu já o próximo vídeo, é melhor você não dar às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio. Gente, é a melhor coisa que tem. Não dar às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Coisas pequenas, por exemplo, seria não ter assistido este meu vídeo, não ter parado seu tempo aqui, que eu devo 7 minutos de vídeo. Estes 7 minutos é muito importante, porque não que eu seja inteligente, brilhante, mas eu estou trazendo um assunto que provavelmente faz sentido para o teu dia a dia, provavelmente vai tocar e vai fazer você repensar, puxa, é mesmo, né? É bem isso mesmo. Deixar o passado no passado, aproveitar as coisas que ele te trouxe, afinal de você estar aqui por causa do teu passado, né? E entender que a gente precisa estar sempre olhando para frente com esperança, mas lembrando que é no dia de hoje, nas ações que a gente vai fazer hoje, na decisão que eu tive, por exemplo, de tomar e parar e aqui apertar o play aqui e gravar esse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo vai servir para muita gente, vai ajudar muitos colegas como eu, e também vai me ajudar num dia no futuro, quem sabe, que eu esteja com desesperança, que eu esteja preocupado, que eu esteja deprimido, que eu esteja com problemas. Quem sabe não é um vídeo legal para eu mesmo rever e pensar, putz, é bem aquilo que eu fiz naquele vídeo, naquela vez, naquela sexta-feira, tá? Então, bom fim de semana para todos vocês. Espero que vocês tenham, de alguma forma, aqui, se beneficiado com esse vídeo e não percam este canal, Super Leituras no YouTube. Assinem esse canal, Super Leituras, tudo junto, tá? Que são umas montagens, uns desenhos que são bem legais, são bem, até te diria, são infantis, assim, são telúricos, são desenhos bem bacanas que vocês vão gostar. Abraço!